Trabalhar em direto tem estes riscos. Pela primeira vez aconteceu uma falha de energia num Fronteiras 21. Aparentemente está ultrapassada. As nossas desculpas e retomo o debate. Hoje sobre saúde. Estávamos a falar precisamente da saúde pública, do que melhorou no acesso à saúde pública, Dr. Francisco Giorgio, mas também nessa sempre lembrada dificuldade de tornar sustentável até quando é que podemos garantir que temos um Serviço Nacional de Saúde. Nós vamos ter sempre em Portugal, e essa é uma conquista que não pode andar para trás, vamos ter sempre Estado Social. Vamos ter sempre saúde, suportada e financiada maioritariamente pelo Orçamento do Estado, vamos ter sempre escolas, vamos ter justiça, que tem também que melhorar, tudo tem que melhorar, tudo tem melhorado, mas há mais para fazer. É verdade, como disse, que temos seguramente problemas de gestão, mas a questão da gestão tem que ser vista não a um nível, digamos, de superestrutura, não a nível de governo, nem sequer a nível intermédio. Temos que ver a questão da gestão em cada unidade. O ministro Paulo Macedo ensinou-me que a condução de cada organismo dependia da liderança desse próprio organismo. E não há duas unidades iguais, não há dois centros de saúde iguais. O centro de saúde, neste caso concreto, a unidade de saúde familiar da Baixa, não é igual a outros. E é, neste caso, uma unidade de grande projeção e com grande produção, porque tem boa liderança. Mas está aqui, e a liderança é a gestão. Mas isso não é colocar os custos da saúde, os investimentos na saúde, não são gastos, é investimento na saúde de todos nós, na mão, no risco de cair na mão certa ou na mão menos certa, na mão errada. Mas é por isso é que nós temos que melhorar, sobretudo também no plano da formação, melhorar a qualidade dos gestores que têm que se ocupar destes assuntos que são complexos, mas que têm que ter qualidade e que têm que defender o interesse público. Agora, todas estas questões que foram, aliás, retratadas na sua peça, não falam, por exemplo, do preço dos medicamentos. Bem, fala no caso dos hemofílicos. O tratamento dos hemofílicos é uma doença rara, sobretudo do sexo masculino, é do sexo masculino. Um doente faz imediatamente derrapar, um doente que precisa de tratamentos, derrapar o orçamento de um hospital. Também me lembro, muito recentemente, a presidente do hospital, do antigo Hospital de São José, que agora é o Hospital Central, dizia: mas se nós tivermos aqui dois doentes com hemofilia, temos o problema do nosso orçamento, enfim, sem solução imediata. São estas questões, por exemplo, os hospitais privados não conseguem lidar com elas, e que o Serviço Nacional de Saúde tem que lidar. Mas também há uma outra questão, que é o custo que hoje os medicamentos no seu conjunto, produzidos na indústria farmacêutica, quer portuguesa, quer estrangeira, que são muitas vezes impeditivos do acesso à inovação. Portanto, tínhamos que ter tido o cuidado de, no programa de ajustamento, impor ajustamento à indústria farmacêutica também. Porque não faz sentido que um doente, para ser tratado, gaste 300 mil euros. Por semana. Bem, mas o tratamento da crise dele, não é? Da crise hemorrágica que teve. 300 mil euros não pode ser. Portanto, há aqui aspectos que não podem ser ignorados. Portanto, temos aqui diversos problemas pela frente. O futuro está assegurado. Enquanto tivermos Estado, e vamos ter sempre Estado, temos sempre Estado Social. E temos é que afinar o Serviço Nacional de Saúde. Há aqui um aspecto que eu costumo, por vezes, citar. Todos sabem o que é a TAP. Todos sabem o que quer dizer a TAP e identificam com a bandeira nacional. Mas quando nós falamos em SNS, já são menos aqueles que sabem que significa o Serviço Nacional de Saúde e que o Serviço Nacional de Saúde é deles e que é pago por 10 milhões de portugueses em qualquer dos impostos que são de manhã à noite, sejam diretos, sejam indiretos. Pergunta para a resposta muito rápida. O Serviço Nacional de Saúde tem futuro, na sua opinião, o Estado Social, mas concretamente na saúde, complementarmente à atividade do privado? Sim. Ou o contrário, o privado complementar do público? O privado tem uma atividade naturalmente importante,
que é significativa já, mas não pode de forma alguma colocar o Serviço Nacional de Saúde para os pobres. Não é isso. Nós não vamos por esse caminho, nem queremos que vá, não é? Porque são vocações distintas. Esses doentes com hemofilia, ainda bem que a peça fala neles, não vão aos hospitais privados, vão ser tratados no público. Deixe-me para além da hemofilia, que é uma doença rara. Uma outra doença muito comum, o cancro. Quem suporta o tratamento dos doentes com cancro? Quem é que suporta? Todos. Sejam eles tratados em regime privado, sejam eles tratados no setor público. São verbas diretamente do orçamento do Estado, são sempre públicas. Isabel Vaz, é mais fácil gerir no privado que no público? Vamos lá ver. Eu penso que o problema da sustentabilidade que colocaste é um problema que hoje se põe em todos os países, sobretudo os países, obviamente, com estados sociais e, portanto, que no fundo garantem o acesso à saúde independentemente do estado da doença ou da capacidade económica. Em todo o mundo os custos estão a crescer e estão a crescer por razões muito óbvias no mundo desenvolvido, nos países tipicamente da OCDE, que tem a ver com o envelhecimento da população, portanto cada vez há mais doentes. Portanto, o que se assistiu na tua peça revela isso bem, ou seja, apesar do SNS estar a produzir, o SNS e o privado estarem a produzir cada vez mais, a verdade é que a procura é tão maior que a capacidade instalada não está a chegar para a procura que o sistema tem, seja ele no público, seja ele no privado. E, obviamente, os custos, a despesa com a saúde, obviamente que também está a aumentar. O Francisco Jorge já falou aqui num caso muito claro para todos nós, que é o cancro. O cancro é uma doença também do envelhecimento, portanto, à medida que nós temos pessoas em que a demografia, e em Portugal esse é um fator particularmente grave, a demografia não está a ajudar e, portanto, e também os estilos de vida, a multimorbilidade, ou seja, cada vez os doentes são mais complexos, têm mais doenças simultaneamente, o que causa uma complexidade enorme sobre a prestação de cuidados. O tema de ser mais fácil ou é mais difícil, enfim, eu penso que hoje é bastante claro, enfim, penso que é um consenso da esquerda à direita, que há algum subfinanciamento, digamos, do SNS. Subfinanciamento esse que vai sendo gerido, ou seja, na realidade não é bem o subfinanciamento porque em algum momento as verbas aparecem. Isto obviamente causa... Aliás, estamos num momento em que se espera que mais verbas apareçam. Exatamente, portanto, o que é que isso também causa? Agora, isso tem um problema claríssimo do ponto de vista de quem está a gerir. É que na realidade há uma certa desresponsabilização, os gestores hospitalares também nunca sabem bem, sabem que estão a gerir com orçamentos impossíveis, o que desde logo é altamente desmotivador, mas também sabem que em algum momento o dinheiro vai ter que aparecer e, portanto, isto é uma forma errada de gerir, na minha modestíssima opinião, e que não se passa de facto no privado. Nós no privado sabemos exatamente com o que é que contamos ou o que é que não contamos. Mas também foi notícia recentemente que os privados, e tenho que lhe perguntar isto, um pouco mais de metade da receita dos privados é garantida pelo Estado, seja através da ADSE, seja através do pagamento de prestações por parte do SNS. Não, isso não é verdade. Vamos lá ver. Para já dizer que o financiamento da ADSE é público é uma coisa inacreditável. Porquê? Porque hoje nós sabemos que os beneficiários da ADSE, que, recordo, é o subsistema privado dos funcionários públicos, todos os funcionários públicos descontam 3,5% do seu salário para garantirem, no fundo, acesso, para além dos impostos que pagam, como todos os portugueses, e têm acesso ao SNS, pagam 3,5% do seu ordenado para terem acesso a uma rede privada. Ora, eu não considero que o salário dos funcionários públicos seja financiamento público. É assim, é um salário que eles seguramente ganharam com todo o mérito por trabalharem para o serviço público. Isso é a mesma coisa que eu dizer, cada vez que os funcionários públicos vão ao Pingo Doce, passo a publicidade, o financiamento do Pingo Doce é garantido pelo Estado, porque, enfim, todos nós vamos ao supermercado. Estou a fazer compreender, portanto, ou seja, é altamente... desonesto dizer que o financiamento que vem da ADSE é um financiamento está resolvida público. A questão das tabelas ou ainda não? Não, estão, obviamente, vamos lá ver, tal como no SNS, tal como com as seguradoras, há uma permanente negociação de tabelas de prestação
As tabelas da ADSE, da ADSE neste caso, como também são com os privados. Quer dizer, aqui o problema que se põe, e isso é uma questão que é interessante, é se a forma como hoje nós pagamos os cuidados de saúde, se é eficaz ou não, no sentido de incentivar uma melhor qualidade e a melhores resultados em saúde. E isso é que é a grande questão, que é como é que nós, de facto, vamos ter um sistema de financiamento e utilizar a forma como se pagam os cuidados de saúde de forma estratégica, por forma a incentivar o que no final do dia é fundamental, e é a pergunta fundamental que temos que saber todos responder, é quais é que são os melhores resultados em saúde na perspectiva dos doentes. Rui Vaz, fala-se muito da falta de dinheiro, o dinheiro que tarda, o dinheiro que chega mais tarde, mas também vejo muitos responsáveis hospitalares, e o professor Rui Vaz dirige o Serviço de Neurocirurgia do São João, dizerem que falta também autonomia, e tínhamos ali até um exemplo para os olhos de um leigo é caricato, que é ter um serviço de cirurgia cardiotorácica ou de torácico encerrado porque falta alguém para limpar o chão. Boa noite. Esse é um ponto importante e, mais do que financiamento, acho que falta autonomia. Esse não é o único exemplo. Nós, por exemplo, na unidade de cuidados intensivos, tivemos com 6 camas fechadas por falta de auxiliares de enfermagem. Portanto, a falta de autonomia é um ponto-chave. Mas deixe-me voltar um pouco atrás em relação ao que estávamos a conversar, com a experiência que tenho de estar há muitos anos nos 2 sistemas. Eu estou no sistema público e no sistema privado. E, portanto, tenho uma visão acumulada ao longo dos anos daquilo que eu pessoalmente considero que são os defeitos e qualidades de um e do outro. E se uma pessoa como eu nunca deixou o Serviço Nacional de Saúde, é porque estou muito de acordo com o Dr. Francisco Jorge, quando ele diz o que disse sobre o Sistema Nacional de Saúde. E há aqui uma mensagem que eu queria deixar muito clara, que é a de que o nosso Sistema Nacional de Saúde, com os defeitos que tem, é bom. E é uma referência e dá segurança às pessoas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Claro que o nosso Serviço Nacional de Saúde, e esta era, digamos, a mensagem positiva em que eu queria corroborar aquilo que o Dr. Francisco Jorge disse, este nosso Serviço Nacional de Saúde tem vantagens e defeitos. Se eu quisesse escolher, assim, a maior vantagem recente, a atitude mais correta, que eu pessoalmente considero do nosso Serviço Nacional de Saúde, foram os centros de referência. Ou seja, nem todos os hospitais tratam de tudo. Isso é um dispêndio de dinheiro enorme. É preciso concentrar recursos e é preciso concentrar experiência. Portanto, acho que essa que foi, digamos, o lado positivo, o lado bom de uma medida que eu acho que se devia expandir a outras patologias. Não devia ficar por este grupo de patologias em que está, porque é a única maneira de melhorarmos os cuidados que damos aos portugueses e de poupar dinheiro. Quais são, na minha opinião, os defeitos principais do que se tem passado mais recentemente? Primeiro, basicamente, o atraso no financiamento da inovação tecnológica. Isto tem aberto a possibilidade em muitas coisas, ou em algumas coisas pelo menos, os hospitais privados estarem à frente dos públicos. Eu no hospital privado onde trabalho tenho um OARM, que não há no sistema público, para a cirurgia da coluna. Na robótica, os privados vão à frente do público exatamente por esse subfinanciamento e por essa falta de verbas para investir naquilo que é a inovação tecnológica, porque realmente as frentes são muitas. Estou completamente de acordo também consigo em que o ponto principal aqui do Serviço Nacional de Saúde é a responsabilização da despesa. E isso não passa pelo topo da hierarquia. E é preciso, quando eu, enquanto diretor de serviço, peço dinheiro para comprar um aparelho, eu tenho que fazer as contas e depois tenho que, um ano depois, demonstrá-lo. E isso, muitas vezes, no Serviço Nacional de Saúde, não é feito. Essa exigência de qualidade. E, digamos assim, um outro defeito que tem, que é o de premiar a qualidade. E dou-lhe um outro exemplo muito concreto para não ser demasiado extenso. Há excelentes ideias do Serviço Nacional de Saúde que funcionam mal. Eu vou-lhe dar um exemplo concreto. A possibilidade dos doentes escolherem o hospital onde querem ser tratados. Isso é uma excelente ideia, absolutamente justa e absolutamente correta. A que é que isso levou, na prática? É que os doentes procurem aqueles hospitais pior. Que aparentemente trabalham melhor, não é? Atrás do doente, pior do que isso. Porque isso eu ainda acho legítimo, porque é assim que acontece em qualquer país. Embora sobrecarrega alguns serviços, não é? É isso que acontece nos Estados Unidos. O problema cá é que com o doente não foi o dinheiro para pagar. Ou seja, eu tenho mais
o meu hospital tem mais 30% de doentes desde que essa lei entrou em vigor. E eu tenho, a minha lista de espera do meu serviço duplicou. Portanto, isto penalizou quem estava a trabalhar melhor. E isto apenas porquê? Porque o doente não é seguido do pagamento. Eu tenho que fazer o dobro das consultas, mas não posso contratar um médico. É um belo exemplo. É um exemplo de uma boa ideia que funciona mal quando passada à prática. E que nos leva daqui a pouco, se calhar, à questão da centralização no doente, das grandes preocupações. Mas Tânia Bonifácio, boa noite também, bem-vinda, ainda não a ouvimos. Especialista em Medicina Geral e Familiar, já o disse, é médica numa unidade de saúde familiar de Lisboa, na Baixa. Antes de nos falar do projeto piloto que lá existe, todos referem sempre à importância dos cuidados de saúde primários como um pilar, não só do Serviço Social de Saúde, mas da saúde pública. Sente quem trabalha num centro de saúde como a Tânia que isso tem concretização diária ou também aí falta uma série de coisas? Bem, boa noite. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Efetivamente, na minha opinião, na minha modesta opinião, efetivamente os cuidados de saúde primários são a base. E quando nós abordamos estes temas, a forma mesmo como começamos hoje o programa, centramos-nos aonde? No fim do problema, no fim da linha. Mas também a ponta do iceberg que as pessoas percepcionam mais facilmente. Com certeza. No seu problema. Não é? Com certeza, não é? Mas antes de chegarmos à sobrelotação dos serviços, às macas em todos os corredores, às urgências completamente cheias de pessoas, porque é que elas estão lá? O que é que está a acontecer? Portanto, nós estamos a inverter o problema, estamos a ver o boneco ao contrário. A saúde e os sistemas de saúde começam antes da saúde atuar, começam em todos nós. E, portanto, enquanto nós não tivermos esta visão, e um bocadinho no contexto do que o Dr. Francisco Jorge estava a falar, nós temos que começar a planear, não é para acontecer no próximo ano, é para acontecer a médio e longo prazo, quando vamos colher efetivamente alguns frutos deste planeamento. E passa muito por identificar alguns problemas, se calhar muito simples, mas que nos podem trazer muitos benefícios. É preciso abordar o tema do tabaco, é preciso abordar o tema do açúcar, do sal na alimentação, do sedentarismo, das perturbações do sono, por exemplo, de problemas sociais que podem muitas vezes funcionar em catadupa e que vão levar, que se não houver uma atuação nessa fase, vai ficando cada vez mais difícil. Mas isso requer, desde logo, por exemplo, estou a pensar, equipas multidisciplinares, uma série de profissionais que têm de estar associados a esse serviço. Eu diria mais. O caminho nesse sentido tem sido positivo ou parece-lhe que não tem acontecido tanto assim? Tem sido mais difícil de acontecer, mas começa antes disso, começa antes da atuação até a nível dos cuidados de saúde primários. Eu ainda não estou a falar em doenças. Está a falar em prevenção. Em prevenção, em hábitos. Exatamente. E isto começa com todos nós, começa com políticas de saúde, mexe com a indústria, com o comércio, com alterações de lei laboral. Portanto, vem muito atrás. E só depois é que vamos colher os problemas destas bases todas. Vamos colher a hipertensão, vamos colher a diabetes, vamos colher... Pergunta muito concreta. Os centros de saúde, as unidades de saúde familiares, hoje resolvem a maior parte dos problemas que poderiam resolver ou poderiam resolver muito mais? Poderíamos resolver muito mais e mais do ponto de vista até médico ou clínico, se assim podemos dizer, porque neste momento os centros de saúde... A medicina geral e familiar funciona de uma forma que dá resposta a muito mais do que aquilo que é só a medicina. E, portanto, neste momento temos um conjunto de médicos de família que estão absolutamente exaustos, porque no seu horário de trabalho e muito para além disso, tem uma atividade assistencial enorme, com todos os pedidos e com todas o que nos pedem extra em termos de trabalho, que não é propriamente a ver só com a parte clínica, não é? Portanto, há todo um conjunto de coisas que nos pedem diariamente que leva à exaustão do profissional. Vamos entrar já num centro de saúde, mas antes disso, só colocar em gráfico as despesas gerais com a saúde em Portugal. São números globais, mas para termos uma ideia de quanto custa a saúde, são números de 2016, como estamos a ver, fonte do INE e do portal Pordata, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Por pessoa, a saúde custou em 2016 1.600 euros. Os custos totais foram superiores, foram quase de 16.500 milhões. O Estado garantiu 11 mil milhões, 66% deste valor. As famílias dispuseram de 27%, muito perto dos 4.500 milhões. 657 milhões, ainda 4% apenas,
foram garantidos pelos seguros. São estes os números gerais do custo verdadeiro da saúde em termos globais em Portugal. Os custos com a saúde em Portugal, por percentagem do PIB, são menores que os da Alemanha, por exemplo, mas bastante maiores, por exemplo, também do que os da Roménia. E como prometido, vamos então entrar num centro de saúde. Eu vou aqui trocar ligeiramente as voltas à nossa realização. O realizador Rui Romano não me vai levar a mal, porque estávamos a falar de centros de saúde e o Fronteiras 21 passou um dia no Centro de Saúde da Ajuda, aqui em Lisboa. Uma unidade de saúde familiar que tem 17 mil utentes, um número elevado de utente por médico. A escassez de médicos faz com que se esteja a trabalhar muitas vezes no limite ou quase para lá dele, mas mesmo assim é, e muitos o dizem, um filtro fundamental para que centenas de casos não acabem nas urgências hospitalares, como é o caso, por exemplo, da mãe do pequeno William. William impacienta-se. A mãe, Indira, trouxe-o logo cedo ao Centro de Saúde da Ajuda para a consulta dos 2 anos. Espera-os uma enfermeira no 4º piso. Na secretaria, o atendimento segue o compasso dos números. Um por senha, uma por utente. Elizabeth Baldaia atende dezenas. Já lhes vai conhecendo os rostos e as reclamações. Tive toda a manhã a ligar para cá. Não atendia. Amadeu Silva, de 81 anos, tem razão na queixa. De facto, nós ultimamente não temos conseguido atender o telefone, porque temos os assistentes técnicos estão reduzidos. O pessoal está reduzido e sempre que possível atendemos, mas não atendemos sempre. Há lugar para 9 assistentes, mas só 4 estão aqui colocados. Explicações que não poupam as pernas já gastas de Amadeu. Para que é que serve o telefone? Se a gente telefona, não atendem. Para que é que serve? A distância até a casa não é grande, mas cada metro é uma prova de esforço que vai ter de repetir para voltar à consulta na próxima semana. Agora tenho que me agarrar a isto ou aos carros. Como a saúde de Amadeu, o bairro da Ajuda tem altos e baixos. É mais uma freguesia envelhecida numa das 7 colinas de Lisboa. O centro de saúde está há 3 décadas neste prédio. Doutor, este é um edifício construído de raiz para ser centro de saúde? Por acaso, ele foi construído de raiz para ser um posto de saúde, que isto vem dos antigos SMS, foi inaugurado pelo pai do nosso atual Presidente da República, na altura foi inaugurado, e portanto, desde aí que tem estado sempre ligado à saúde. Não é um edifício ideal, um edifício de 5 pisos não é propriamente o ideal, não é? Jorge Barata, o coordenador, entrou como médico logo na abertura. Na altura, o centro tinha 26 mil utentes, hoje são 17 mil. Por ser uma unidade de saúde familiar, todos têm médico de família. Quantos doentes é que têm ao seu cuidado? Eu já não me lembro da lista, mas são 1.900 e qualquer coisa, 1.800, 1.900. Foi sempre uma unidade com um número de utentes muito, mas mesmo muito elevado. E tem sido uma guerra ao longo destes anos todos, que já, como está a ver, já lá vão 33 ou 34 anos, termos um número adequado de recursos humanos para responder à população. É um número elevado? É bastante. Consegue acompanhar 1.900 pessoas? Vamos fazendo por isso. Indira Ponte está na lista deste clínico, mas hoje é William quem vem ao médico. Bom dia, William, vamos entrar? Olá, vamos para a consulta. Mas primeiro há que passar pelos cuidados da enfermeira Susana Bento. Vamos sentar, mãe. Estamos com 2 aninhos, não é? Que idade é que tem? Eu tenho 19. Foi bem cedo. No início foi assim um pouco assustador, mas depois, pouco a pouco... Engravidou aos 16? Sim, aos 16. E tive-lo aos 17. Do susto passou às dúvidas e aos poucos foi ganhando confiança no papel de mãe. É assim. Não chores, amor. Não chores. 88. Pronto, já podes sair. Encontrou muitos ombros e ouvidos neste centro de saúde que Indira conhece desde que nasceu. Ao hospital, só recorre numa urgência. Costumo ficar sempre primeiro porque lá é sempre a despachar. Depois aqui o médico diz o que é que eu tenho de comprar, o que é que ele tem. Não estaria aqui se não estivesse motivada. Eu aqui sinto-me preenchida, completa. Não ser as instalações se calhar ideais, mas existe a outra parte, a parte humana,
e o contacto e fazer aquilo que se gosta. Manuela Ferreira sobreviveu a 3 cancros, mas os tratamentos fragilizaram-lhe o coração. Falhou por 2 vezes, uma delas quando estava a fazer um exame num hospital privado. O coração parou-me e automaticamente tive logo uma ambulância para me levar para São Francisco. Fui muito bem atendida. Não a atenderam lá no hospital privado? Uma emergência, estava num hospital privado e levaram para o público? Porquê? Porque eu tenho muitas complicações. Mas assustei-me imenso, mas não quis ir para o hospital. O sistema aqui estava muito maluquinho, não estava lá muito bem a trabalhar. Portanto, teve um episódio de tonturas, foi. No gabinete de Bernardino Guedes, outra paciente tem razão para alarme. Vamos medir a tensão. Nós acabamos sempre por ver mais gente do que as vagas que temos previstas. Mas há sempre um limite para isto, como é óbvio, não é? Isabel Vaz, retive esta declaração desta senhora. É claro que é um caso isolado, mas corresponde a uma ideia feita de que se está no privado, mas se houver um problema grave de saúde tem que se ir a correr para o público. Isto ainda é verdade ou não faz sentido que se diga? Não, acho que não faz sentido que se diga de todo. Hoje tem hospitais, a rede privada, tal como a rede pública, tem hospitais altamente sofisticados, também tem centros de saúde, tem de tudo, não é? Portanto, eu não faço ideia em que situação Sim, é que é o isto caso aconteceu. mais relevante. Mas é evidente que hoje na rede privada tem capacidade para atender qualquer estado de gravidade e com a melhor tecnologia. A rede privada tem aumentado. Hoje pode ser surpreendente para os espectadores. Já há mais hospitais privados do que públicos em Portugal em número de unidades. Sim, mas diferentes, não é? Claro que são diferentes. Claro que são diferentes e a atividade também é bastante diferente e continua a ser muito maior no setor público, como é evidente. Mas é um negócio que ainda pode crescer, no seu entendimento? Sim, se prende-se com o que acabámos de falar, é que efetivamente a procura está a aumentar a nível mundial. Portanto, ou seja, há cada vez mais doentes, há cada vez doentes mais graves, também tem a ver com o envelhecimento da população, como já falámos, tem a ver com os estilos de vida, tem a ver também com a capacidade de hoje de diagnosticarmos muito mais cedo, por via também da tecnologia diagnóstica, também conseguimos diagnosticar as pessoas muito mais cedo do que no passado, o que é bom, o que significa também que, obviamente, e tem a ver com o que o Dr. Francisco Jorge disse, isso também significa, obviamente, ganhos em saúde que têm a ver com tudo isto e, portanto, de facto, espera-se um aumento brutal no futuro, quer no setor público, quer no setor privado, de mais procura de cuidados de saúde, que tem a ver, enfim, essencialmente com estes fatores. Tivemos aqui o exemplo de um centro de saúde de Lisboa, da Ajuda. Eu gostava que agora a Tânia Bonifácio nos trouxesse o seu exemplo concreto, a sua vivência, e em particular nos contasse então que projeto piloto é esse na Unidade de Saúde Familiar da Baixa, em Lisboa, e como é que se consegue que as pessoas aparentemente hoje tenham muito mais facilidade no acesso, não tenham de esperar tanto. O que é que se fez de diferente para se conseguir isso? Bem, efetivamente, quando nós começamos o projeto, foi a equipa médica, a equipa de enfermagem e o secretariado clínico foram todos recrutados de raiz. Portanto, o coordenador da unidade, o Dr. Martino Gliosi, tendo feito o internato em Portugal, foi convidado a dirigir esta unidade. Antigamente chamava-se o CSP de São Nicolau, portanto, que ficava efetivamente na Baixa de Lisboa, e foi incentivado a criar uma USF, uma Unidade de Saúde Familiar. Foi criado de raiz, houve algumas pequenas questões que foram de raiz um ponto assente, portanto, toda a equipa, neste momento temos uma equipa constituída por 9 médicos, são todos recém-especialistas, portanto, o que significa que terminaram há 1 ou 2 anos a sua especialidade em Medicina Geral e Familiar. Criamos um atendimento de uma forma diferente do que se fazia. Isso é que eu gostava que contasse então. E como é que é diferente? Nós conseguimos organizar o nosso horário de forma a termos consultas programadas, portanto, de vigilâncias de hipertensão, de diabetes, de saúde materna, de planeamento familiar, de saúde infantil, e ao longo do dia todos nós
por planos, por pequenas horas que são programadas antecipadamente, temos a possibilidade dos doentes sempre acederem à nossa própria consulta, no que nós chamamos de consulta do dia. E nós programamos de forma a termos esta oferta ao longo de todo o dia. E qual foi a consequência? Já está medida? Claro, deixou de haver. Portanto, quando nós começamos a nossa atividade na unidade, tínhamos as pessoas a irem às 6 da manhã para o centro de saúde para arranjar a consulta do dia. Atualmente elas vão entre as 8 da manhã e as 8 da noite, de segunda a sexta-feira. Portanto, eliminou logo à partida, e isto foi uma coisa impressionante, que na altura o segurança, que é o segurança da unidade há imensos anos, foi uma coisa que ele logo disse, o segurança, portanto não tem propriamente a ver com os cuidados de saúde, e que efetivamente notou-se logo a grande diferença. Depois criamos também uma forma informal de estar nas próprias consultas. Isto pode ter vantagens e desvantagens, mas atualmente, sendo uma equipa jovem, por exemplo, não usamos bata na consulta, nenhum de nós usa, o que cria um ambiente um bocadinho mais informal, e os utentes sentem-se muito à vontade. Portanto, não tem dúvida em recomendar a réplica do vosso projeto? Não diria a réplica, isto funciona. Nós tivemos que fazer um estudo prévio da população. A nossa unidade também tem cerca de 18 mil utentes, temos todos quase 1.900 doentes por lista de médicos, e tivemos que fazer uma adaptação. Obviamente somos uma unidade com uma equipa muito jovem, muito motivada. Vamos ver até quando. Seguramente, até durante bastantes anos, e podendo não replicar no sentido de fazer igual, exatamente, mas de se aproveitar pelo menos a experiência. De fazer uma adaptação. Neste Fronteiras 21 há sempre a oportunidade de pessoas presentes aqui na sala poderem colocar questões aos nossos convidados. São questões que surgem previamente no site do Fronteiras 21. Sugiro que visitam, tem imensos textos interessantes a propósito de todos os temas que estamos aqui a tratar e uns quantos mais, não haverá tempo para todos, mas este é o momento em que eu vou pedir ao Edgar Simões. Edgar, boa noite e bem-vindo, para colocar uma pergunta diretamente ao Dr. Francisco Jorge. Boa noite. Eu sou estudante de Medicina do 4º ano, e aquilo que eu reparo na minha formação é num Serviço Nacional de Saúde que ainda não é capaz de responder às necessidades da população totalmente, e também ainda não é capaz de absorver os profissionais de saúde que nós formamos. Mas, por outro lado, vejo um Serviço Nacional de Saúde que nos hospitais universitários tem estudantes a mais, e isso prejudica a nossa formação. E a minha questão é, estaremos nós a planear adequadamente a formação médica, tendo em conta as necessidades do nosso país? Pronto, cá está uma interrogação que eu não posso responder, nenhum de nós pode responder, que são questões aqui complexas, sublinho, que são, aliás, repartidas pelo Ministério da Saúde, por um lado, e por outro lado, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Tem a ver com esta questão das cotas e capacidade instalada para a formação. Tem sido motivo de um debate longo, há muito tempo, e não há ainda conclusões claras sobre esta questão. Mas é uma questão ainda mais pertinente agora, com esta questão também das vagas para especialidade, que podem levar a que muitos jovens médicos ou imigrem ou tenham que estar a trabalhar sem fazerem mais do que o ano comum. Essa questão da imigração, devo dizer que num plano pessoal não... Foi colocada ainda recentemente, como sabe, mais uma vez. Não simpatizo com ela, mas isso é uma questão pessoal. Nós temos ainda capacidade para absorver todos aqueles que são formados, temos também, em termos, diria, de responsabilidade histórica, de apoiar os países em desenvolvimento, nomeadamente em África, em Timor e em outros países de língua portuguesa, e seria útil a desenvolver neste domínio a cooperação a nível multilateral ou bilateral com cada um dos países para a formação em termos de especialidade de médicos recém-formados. Portanto, esta é uma área por desenvolver. São ideias que não antigas, não foi o Francisco Jorge que está a lançar esta ideia, tem sido debatido ao longo dos anos. Há colegas meus que se dedicam a encontrar soluções em termos de planeamento de recursos humanos, e não tenho agora, digamos, uma varinha mágica para responder a esta questão, que é oportuna. Tenho uma varinha mágica para outras questões que irei
depois à frente citar. Com toda a certeza. Vamos aproveitar só para mostrar o tal gráfico em que temos um rácio comparado do número de médicos, mas também de enfermeiros, entre Portugal e França, por exemplo. Em Portugal, o número de médicos é de 1 por cada 217 habitantes, o número de enfermeiros é de 1 por cada 152 habitantes. Ora, o que percebemos ali é que, por exemplo, na comparação com a situação francesa, o número de médicos é mais aproximado e é favorável, é sobretudo favorável a Portugal, o rácio é favorável, já no número de enfermeiros o rácio não é igualmente favorável, porque em França cada enfermeiro serve apenas 98 habitantes, em Portugal são 152, o que é bastante mais. Olhando para estes números, Rui Vaz, nós temos, as pessoas podem estar em casa a ouvir, então estamos a formar médicos a mais, temos médicos a mais ou temos médicos a menos, o que falta mais são enfermeiros, é pessoal auxiliar. Onde é que está hoje a grande lacuna nos hospitais portugueses? Deixe-me vir só um pouco atrás aquilo que eu tenho disse sobre a medicina geral e familiar, porque eu, por exemplo, discordo completamente que a solução das urgências passe por aumentar as salas de urgências, por aumentar o tamanho das urgências ou por pôr mais médicos nas urgências. A solução das urgências não é essa, na minha opinião. Porque, na verdade, 40% dos doentes que vão à urgência vão com motivos menores. E, ou nós temos uma articulação entre a medicina geral e familiar e os cuidados hospitalares que permita reduzir esse número, ou não é por tornar gigante o serviço de urgência que vamos continuar sempre a resolvê-lo. Ou há uma estratégia de resolver o problema antes de lá chegarem e não terem o número de pessoas que neste momento vão à urgência, desnecessariamente, digamos assim, não é desnecessariamente porque as pessoas não têm outro sítio onde recorrer, mas que poderiam ser tratadas de outro modo sem sobrecarregar as urgências, que nós resolvemos o problema. Não é solução aumentar, fazer mega urgências, na minha opinião. Deixe-me só lançar este número. Em 2016 houve 6.400.000 casos de urgência registados. Aparentemente mais de 40% seriam de prioridade menor, o que apenas acentua o que está a dizer. Esses são os números. Os números são cerca de 40% de prioridade menor e esse problema não se resolverá nunca enquanto não houver uma articulação entre os diferentes prestadores de cuidados. Não tenho nenhuma hipótese. Por outro lado, em relação àquela questão que pôs a Sra. Isabel Vaz, deixe-me que lhe diga uma coisa. Não seria legítimo que houvesse realidades distintas. Ou seja, aquele exemplo é um exemplo que é dado, mas de facto, o tempo dos pequenos hospitais privados com condições limitadas já lá vai. Esse tempo acabou em Portugal. Os hospitais privados hoje em dia, e eu estou perfeitamente à vontade para falar, porque faço uma cirurgia de alto risco e faço-a com a mesma segurança num sítio e no outro, e não tenho nenhuma dúvida disso. Hoje em dia os hospitais privados evoluíram imenso. E eu, repito, que estou no Serviço Nacional de Saúde e não está nos meus planos sair. Evoluíram como evoluíram em todas as vertentes que pense, desde a segurança do utente, até à investigação científica, até o ensino pré- e pós-graduado. Neste momento, no meu hospital, o hospital privado onde eu trabalho, há 22 estudos clínicos a decorrer. Portanto, tudo isso mudou, essa realidade mudou e vai mudar para melhor. A questão dos médicos. Temos ou não médicos a menos nos sítios e a mais noutros? O que é que falta fazer? E a questão dos enfermeiros, que é bastante relevante também. Temos a mesma coisa. A mesma coisa que é um defeito de distribuição e de gestão. Nós não teremos déficit de médicos e há numerosas especialidades onde já ultrapassamos o nível europeu. Acima de tudo, temos uma questão de organização e de estrutura interna que se verifica quer nos médicos, quer nos enfermeiros. E eu não tenho nenhuma dúvida disso em relação à formação de alunos, que é uma coisa que eu também estou ligado na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. O que houve foi uma assimetria. Houve uma altura em que se deixou, digamos, secar o sistema, formando médicos a menos para aqueles que saíam, e agora está-se de algum modo a compensar esse atraso. Eu espero, sinceramente, que se vá... E vê risco nesta questão agora muito falada dos indiferenciados, vamos dizer, aqueles médicos que não têm acesso imediato à especialidade e poderem ter de exercer com pouca experiência? Vai haver uma solução também para isso e vai-se encontrar o equilíbrio, como sempre nestas crises. Agora, o que há aqui, na minha opinião, em relação a estes números é, por exemplo, um déficit de organização. Deixe-me dar-lhe um exemplo muito concreto. Com a redução do horário, uma medida correta, redução do horário de 40 para 35 horas e descansos compensatórios. Não há ninguém que discorde disto. Os horários deviam ser 35 e tem que ter descansos compensatórios. Não foi tomada nenhuma medida para compensar isso. E, portanto, o que é que aconteceu? Os serviços caíram. E houve serviços que caíram. Por exemplo, nós no meu serviço tínhamos um serviço que eu achava de excelência,
um call center e um apoio domiciliário nos doentes com cancro, com tumores cerebrais, que iam para casa mais cedo, porque a ambulatorização poupa 20% a 30% de recursos, iam para casa mais cedo e os nossos enfermeiros iam lá diariamente e controlavam a situação em casa poupando dinheiro. Com essa entrada dessas regras, acabou o serviço. Ninguém fez contas a quanto custa agora o doente ficar mais 3 ou 4 dias no hospital. Mas essas são contas que nós vamos fazer mais à frente, porque essa questão de poder tratar no domicílio é crucial quando olharmos mais o futuro, que é a proposta para daqui a pouco, Isabel Vaz. Queria também só aqui acrescentar uma coisa, falando também em resposta à pergunta. Eu acho que hoje é extraordinariamente difícil, no mundo atual e que é global, pensar-se que se pode fazer um planeamento central da necessidade de recursos. Deixa-me perguntar-te se, no teu curso, tens a certeza que todos os teus colegas vão querer seguir medicina. Se calhar muitos vão querer seguir investigação, outros vão trabalhar em consultadoria, outros vão ter startups giríssimas que eu todos os dias tenho à minha frente enquanto presidente de um grupo, outros se calhar vão trabalhar em ciência de dados. Ou seja, será que todos vão seguir medicina? A maior parte deles não vão seguir medicina. A maior parte não, peço desculpa, mas uma grande parte já não segue a medicina. Para onde é que vão trabalhar? Vão trabalhar em Portugal? Vão trabalhar lá fora? Portanto, a resposta é, não se pode ter certeza de que o número hoje, como dizia Francisco Jorge, seja é exagerado impossível, é impossível, quer dizer, vai errar de certeza. Isabel Vaz, a próxima pergunta é para ti, vem do, agora vou procurar o nome para não me enganar, do Miguel Vieira, não é? Estou certo. Miguel, em frente. Boa noite e bem-vinda. Muito boa noite também. A questão que eu queria colocar dirigia inicialmente à Sra. Engenheira Isabel Vaz, mas penso que também fará sentido estendê-la ao Sr. Professor Rui Vaz. E é o seguinte... Isso tem que passar aqui pelo meu crivo, eu já fiz isso autorizado. Neste momento, é a boa medicina que torna bons os hospitais ou será que são os bons hospitais que determinam se praticamos ou não uma boa medicina? Muito obrigado pela pergunta, Miguel, que é estudante, aluno de doutoramento de Bioética da Católica, Isabel Vaz. Essa é uma pergunta um bocado filosófica. É de um estudante eu acho que uma boa medicina seguramente faz um bom hospital e um bom hospital seguramente produz uma boa medicina. Enfim, não sei bem responder, enfim, não sei onde é que estás a querer... É a ligação entre a gestão e a ação médica? Queria perceber um bocadinho Nós falamos... Sim, estamos a ouvir, Miguel. Tem que ser rápido. Nós falamos, eu coloco a questão no sentido, efetivamente, do tipo de recursos e de resultados que se geram. Tanto do ponto de vista da medicina, que gera resultados que se refletem no hospital, como do ponto de vista das infraestruturas hospitalares e do próprio financiamento hospitalar, que pode resultar em melhorias de qualidade também na medicina que é praticada. Ok. Sim, seguramente, e lá já referi isso hoje no início do programa, um financiamento correto dos cuidados de saúde é efetivamente chave para se promoverem, digamos, os melhores comportamentos e promover os melhores resultados em saúde. Aliás, gostava aqui de referir relativamente aos rácios que foram apresentados, se estão adequados ou não. Eu diria, depende. E aqui falando aqui com a nossa... Com a Tânia, relativamente aos cuidados primários. Será que no futuro os enfermeiros não vão ser muito mais proativos e muito mais interventivos em todos os planos de cuidados? Seguramente que sim. Nessa altura precisaremos de mais enfermeiros. E se calhar muitos itinerários clínicos, nomeadamente na gestão da doença crónica, vão cada vez mais ter os enfermeiros a atuar de forma muito eficaz, a par com os médicos, em equipas que são interdisciplinares. Portanto, a forma como os cuidados são pagos, a forma, portanto, no fundo, vão fazer com que as pessoas se organizem de forma distinta e vão promover esse tipo de comportamentos, vai ser fundamental. Outra coisa que vai ser fundamental para que tudo isto aconteça, e deixem-me aqui referir, é de facto a medição dos resultados que se obtêm. Ou seja, os registros nacionais das doenças, nomeadamente posso aqui referir um importantíssimo, que é o Registro Oncológico Nacional, e os respectivos registros regionais, são fundamentais para toda a gente saber quem é que foi diagnosticado com cancro, as taxas de sobrevivência, onde é que os doentes
questão, o que é que exatamente aconteceu? Isso promove, no fundo, todos nós estarmos a fazer benchmark entre nós, aprendermos uns com os outros. Portanto, os registros nacionais são fundamentais. Um país que está muito à frente nisto e que tem realmente promovido melhores resultados em saúde através dos registros de outcomes, dos registros de resultados no tratamento das doenças, é a Suécia, que de facto tem dado cartas nisso e com resultados fundamentais, nomeadamente na diabetes. A diabetes, que é uma doença que afeta 12% da população portuguesa, e de facto isto faz com que todos os prestadores tenham incentivo a perceber onde é que estão as melhores práticas, como é que se organizam. E isto está muito dependente, como eu digo, de como se paga. Portanto, o tal tema, os melhores hospitais dão melhor saúde, e também está dependente, obviamente, de todos nós termos a capacidade de perceber que no final do dia a única pergunta que importa responder é o que é melhor do ponto de vista do doente. E isso vai, professor Rui Vaz, ver se temos tanta tecnologia é importante ou não, se a tecnologia efetivamente se traduz em melhores resultados ou não, porque se não se traduzir não vale a pena gastar dinheiro nela. Já lá vamos à tecnologia, e por aí Isabel. fora. Ficamos pelas doenças... Quem diz tecnologia diz outras coisas. Sim, sem dúvida, não? mas vamos falar de tecnologia, mas ficamos para já pelas doenças que dá um certo jeito para introduzir a peça seguinte. Talvez não imagine, mas as doenças que mais portugueses levam aos hospitais em Portugal são as dos ossos e dos músculos, as chamadas musculoesqueléticas, logo seguidas das doenças do foro psiquiátrico. As primeiras resultam de décadas de más posturas, de hábitos menos saudáveis, falta de exercício e, obviamente, cada vez mais também do envelhecimento. Nascemos uma folha em branco. Quando nós nascemos, temos apenas uma curvatura, chamada cifótica. Depois levantamos a cabeça. Ganhamos primeiro a lordose cervical. E erguemos do chão. Para nos pôrmos pé, vamos fazendo a outra curvatura lombar. Começa aqui a luta do corpo contra a gravidade. Vai juntar os pezinhos, calcanhares, e vou deixar a senhora centrada. E a principal causa de dor e incapacidade no ser humano. Dona Maria José não respira. Não sabia que tinha a hérnia e ao virar fazer um tronco com pesos e ao virar o tronco fiquei ali sossegadinha, estática, imóvel. Vai-se virar para a parede e vai fazer isto assim. Depois disso, no espaço de 3 anos, Maria José fez 2 cirurgias. A última foi em dezembro. Não mexe nada agora. Sem espaço entre os discos, o médico colocou-lhe um espaçador na coluna, na zona lombar. Foi a última etapa de uma série de tratamentos. Estive a fazer fisioterapia, medicação, sem sucesso. Como está? Tudo bem? Nada resultado. Nada resultado, nada. Vamos lá ver a radiografia. Está a ver, o espaço que nós temos aqui neste momento é completamente diferente daquele espaço muito aberto que tínhamos anteriormente. Maria José encaixa no perfil de quem mais sofre de doenças musculoesqueléticas. É bastante mais prevalente numa faixa etária entre os 45 e os 54 anos. E bastante mais na mulher. Entre os 50 e 54 anos, a taxa de absentismo por dor crónica é muito aumentada tanto nos homens como nas mulheres, sendo que é francamente aumentada nas mulheres em relação ao homem. Esta fase é a mais lenta, que é da recuperação. Estou de baixa desde maio. Aqui, né? Sim. Só um bocadinho, Maria, só um bocadinho. Está tudo inflamado ainda. O fisioterapeuta Jorge Silva já conhece os pontos mais sensíveis. A dor limita. Muito. Essa dor... Portanto, tira-nos qualidade de vida, acima de tudo, não é? Sem dúvida. Maria José faz fisioterapia todos os dias da semana nesta clínica na Amadora. Cada vez mais pessoas mais novas. É uma lesão cada vez que está a acontecer mais limitativa. As doenças de ossos e da musculatura são as que mais incapacitam os portugueses no dia-a-dia. Lá perto, só andam as doenças do foro mental, desde logo a depressão. Muitas vezes ficava na cama, sem querer ouvir ninguém, sem querer nada. Foi indo, estava lá um buraco aberto para eu enfiar. Degrau a degrau, Alina Pereira conseguiu subir à tona de uma depressão a que se entregou durante anos. Um estado da mente que dia após dia lhe consumia a alma. Chorava, chorei muito. Pensei muita vez em ir para a frente no carro e deitar-me para o Guadiana. À beira desse precipício, Alina encontrou ajuda no Departamento de Psiquiatria do Centro Hospitalar do Baixo Alentejo. Bom dia. Bom dia. Isto é uma doença. As pessoas sofrem. As pessoas perdem capacidades. A pessoa fica sozinha dentro das 4 paredes a afundar-se.
num sofrimento terrível. Célia Santos divide a semana entre o Hospital de Santa Maria em Lisboa e o Hospital em Beja. Uma viagem que começou com Ana Matos Pires. Há 4 anos, aceitou o desafio de refundar a abordagem à saúde mental na região do país com a maior taxa de suicídios. Na comparação com as grandes cidades, há muita ideia de que as relações de vizinhança são mais estreitas aqui. Provavelmente são. Agora a questão é quando não há sequer hipótese de haver vizinho. 127 mil pessoas são servidas por um centro hospitalar que cobre a área mais extensa do país. Quem é que já almoçou? Já está tudo a almoçar. Aquilo que nós viemos encontrar aqui, e que continuamos a ver diariamente, é muita patologia mental grave, muita patologia mental que não estava sequer diagnosticada. Há coisas que nós vemos que já não se vêem. Com Ana Matos Pires, vieram para este hospital mais 5 psiquiatras para ver e agir. Criaram-se equipas comunitárias em 3 centros de saúde do distrito de Beja, onde os especialistas em saúde mental vão dar consulta. O dia-a-dia, como é que é? Aquilo que não se compra na farmácia. As alegrias com os netos, o amor da família. A Lina combateu a depressão, pelo caminho venceu um cancro e é agora o apoio na doença do marido e de 2 filhos. Eu vou tendo coragem para isto tudo. E é bom ter vindo ao médico, ter aquela ajuda. Um retrato muito concreto, mais um, da saúde em Portugal, aqui trazido pela repórter Rita Ramos, que falou também com especialistas em saúde, estudiosos, em relação ao futuro, que vai ser o tema seguinte, podemos dizer assim, da nossa conversa esta noite. E em relação ao futuro, 2 certezas de partida, de que a tecnologia pode ser cara, mas vai ajudar a tratar as pessoas, evitando, por exemplo, tantas idas aos centros de saúde ou aos hospitais, e também de que o envelhecimento está para crescer, está para ganhar um ritmo ainda mais acelerado nos próximos tempos e que Portugal, mas não apenas Portugal, vai ter de se habituar a viver com ele. Ai, filha, está muito aborrecido. Os minutos custam a passar em Cabeça Gorda, no distrito de Beja. A carga de envelhecimento deste país, que é, comparativamente a outros países, muitíssimo superior. Oh, sempre doente, sempre. Nós não estamos preparados, de alguma forma, não só na saúde, mas na sociedade em geral, em relação a uma carga de envelhecimento tão rápida quanto aquela que nós estamos a ter. Com o envelhecimento, vêm as doenças crónicas e a necessidade de respostas fora dos hospitais. Uma população que cada vez mais tem problemas crónicos simultâneos e uma idade avançada. Nós deveríamos ter um sistema que integrasse bem mais aquilo que é saúde com a segurança social. Rui Portugal é especialista em saúde pública e coordenou até há pouco tempo o Plano Nacional de Saúde. Pedro Pita Barros estuda a economia da saúde e os modelos que podem garantir a sua sustentabilidade. Os dois defendem políticas de longo prazo, mais centradas no bem-estar. Nós temos boas esperanças de vida, mas quando é perguntado ao português como é que ele se sente, o português genericamente diz que não se sente bem. A minha saúde está cada vez mais desgraçada, mas não admira que eu tenha já 80 anos. Mais do que os anos que se vivem além dos 65, importa a qualidade dessa esperança de vida. Um homem português vive em média até quase aos 83 anos. Nos últimos 18 anos, só vive 7 com saúde. A mulher vive mais até aos 86, mas nesses 21 anos tem menos de 5 anos e meio de vida saudável. Neste capítulo, Portugal fica abaixo da média europeia e nos antípodas de países como a Suécia, onde a esperança de vida não difere em tempo, mas em qualidade. Quantas doenças de pessoas mais idosas foram descompensadas e entupiram as urgências em Portugal e os hospitais por pequeninos ajustamentos só de acompanhamento que as pessoas podiam ter? Oh mãe, beba água! Parte da sustentabilidade financeira, a prazo, 5, 10 anos, vai-se também jogar nesta lógica ter uma visão diferente para a forma como é que o Serviço Nacional de Saúde deve interagir com os cidadãos. O aparelho de medir o oxigênio, o coração, a tensão.
Natividade sofre de doença pulmonar obstrutiva crónica. Ganhou anos de vida desde que começou a ser monitorizada à distância pelo hospital em Viana do Castelo. A todas as horas, a todos os minutos, estamos a ser notificados para algum alarme que possa surgir. Houve uma franca redução de ida dos doentes à urgência. Estamos a falar na casa dos 50% de internamento e de 60% de urgência. Manuel Gaivoto foi um dos primeiros a entrar no projeto piloto. Mudou uma coisa que nunca mais foi à urgência. Nessa altura já tinha 70 e tal urgências. São acompanhados 20 doentes, mas até ao final do ano serão 75. A reabilitação faz-se em casa onde eles caminham. A nutrição é em casa, que é onde eles comem. E é em casa que nós ensinamos os doentes a fazer as técnicas inalatórias, que é em casa onde eles estão. É um serviço com muita luta, com muito apreço pelos doentes, com muita explicação e muito trabalho. Custa-nos ver doentes a vir à consulta de longas distâncias, com acessos extremamente complicados, para estarem 5 ou 10 minutos para eu escutar o doente e prescrever uma medicação que ele não vai fazer para casa. Para acompanhar mais doentes em casa é preciso contratar mais ou realocar profissionais. Como em tudo, é uma questão de prioridades. Se o objetivo fosse só conter gastos, fechava-se o Serviço Nacional de Saúde, tinha gasto zero. E, portanto, nós temos sempre que pensar que a sustentabilidade envolve, primeiro, nós definimos o que é que queremos fazer e depois disponibilizar os recursos disponíveis para o fazer. E as prioridades são feitas pela política, naturalmente. E acha que neste momento as prioridades são as certas? Algumas não. Quantos programas prioritários nós temos no país? Neste momento, 12. Sabe quantas tem a Inglaterra ou a Alemanha, estes países miseráveis, nossos vizinhos, e que provavelmente devem pensar diferente de nós? 4, 3, 5. Não, nós, 12. Não é? Rui Portugal defende uma estratégia a longo prazo que olha a educação ou o rendimento como parte da solução para os problemas da saúde. Em Cabeça Gorda, as amigas Bárbara e Graciete fazem Portela. 1 hora de caminhada por dia, gasta solas dos sapatos e muitas calorias. Eu pesava 106 quilos. E quanto é que perdeu? 31. Desde que começou a fazer estas caminhadas? Caminhadas e fechei a boca um bocadinho também. Até amanhã. Até amanhã, à mesma hora. À mesma hora. Até amanhã. O exercício é fundamental, mas fechar a boca pode ajudar sempre um bocadinho, de facto. Voltando à conversa mais séria, Dr. Francisco Jorge, o senhor também é um especialista em saúde pública. Sim, é verdade. Nós temos tido estratégia ou não temos tido estratégia? Sim, temos, mas tenho aqui que fazer notar o seguinte. Nós, em termos de carga geral, do peso que representam as doenças no seu conjunto, sobretudo aquelas que matam mais cedo, antes dos 70 anos, e as que provocam incapacidade, temos 2 grandes grupos. Umas que realmente matam, o cancro e as doenças vasculares, cardiocérebrovasculares, portanto o AVC e o infarto, essas são, que nós chamamos major killers, são autênticos motivos de grande preocupação porque são as que matam mesmo. E depois temos outras que provocam incapacidade, mas que fazem pesar no conjunto da carga, mas que não matam. É o caso das doenças musculoesqueléticas e das doenças do foro psiquiátrico mental, portanto, perturbações da saúde mental, que representam 10% do conjunto. Mais claramente, nós temos, no conjunto de todas as doenças, 86% são doenças crónicas. Todas as doenças. Vamos admitir que há um universo de 100% correspondente às doenças com que lidamos. Dessas doenças com que lidamos todos os dias... Ainda tende a aumentar essa percentagem com o envelhecimento? Está a aumentar, todos os anos aumenta. Mas atualmente é de 86%. 86% das doenças que matam antes de tempo, que é antes dos 70 anos, ou que provocam incapacidade, são doenças crónicas não transmissíveis. Doenças crónicas. Destas, sublinho de novo, 10% são doenças do foro mental e um pouco mais musculoesqueléticas. Mas as que matam realmente, as major killers, são aquelas que citei. Depois temos um conjunto de doenças que são também importantes, são sobretudo os problemas da violência, das lesões traumáticas, dos acidentes rodoviários, 6, 7, 8%, conforme os anos, e depois, com menos pressão, as doenças agudas infecciosas. E agora reparemos nisto.
As doenças que mais provocam a carga, mais têm peso, as doenças crónicas, têm um denominador comum. Isto é, têm na sua gênese, têm como denominador comum os comportamentos. E desses comportamentos há 3 que são absolutamente essenciais. Foram aqui ditos muito bem pela minha colega Tânia. Alimentação. Portanto, alimentação sem equilíbrio, alimentação desequilibrada, portanto, com excesso de sal, excesso de açúcar, excesso de gorduras, com problemas de excesso de calorias. Alimentação, um grande problema. Segundo grande problema, exposição ao tabaco. Terceiro grande problema, o excesso de consumo de álcool e substâncias. Portanto, se nós resolvêssemos... Tem havido uma evolução positiva a esse nível ou parece-lhe que longe do que devia ser? Tímida. Houve uma evolução muito positiva que melhorou a situação de Portugal quando se criaram as vias verdes, portanto, para as que foram aqui citadas, para as doenças que matam, para os major killers, como nós dizemos, para aquelas que matam cancro e doenças vasculares, as vias verdes mais para as doenças vasculares, via verde AVC, via verde coronária, mas nas outras doenças há progressos mais lentos. Estava eu a dizer-lhe que se nós conseguíssemos reduzir o açúcar, sobretudo nas sobremesas e nos refrigerantes, reparemos nisto, um refrigerante normal, daqueles 33, tem 7 pacotes de açúcar, água e o aroma. Eu até costumo perguntar, mas qual é a mãe que dá ao filho 7 pacotes de açúcar num copo de água? Olha, põe aí 7 pacotes de açúcar. Bem, não pode ser, temos que acabar com isto. E tem que haver aqui um mecanismo rápido de autorregulação para a indústria se adaptar a pôr menos açúcar e açucarados nos refrigerantes. E temos que pôr pontos de água potável nas escolas, para evitar que as crianças levem para a escola uns cêntimos para comprar refrigerantes. Portanto, este é um aspecto. O segundo que lhe disse, esta é a tal varinha mágica. Menos tabaco. E o terceiro, a questão do álcool. E o álcool porquê? Não é como antes o problema da cirrose hepática, do problema do fígado. Não. O álcool e as substâncias matam indiretamente através dos acidentes. Os acidentes domésticos, os acidentes rodoviários e os acidentes de peões. Temos aqui grandes problemas com o álcool, em particular nos jovens, diz. Se me permite, peço desculpa, no álcool isto é fundamental perceber que o álcool tem consequências gravíssimas e é uma das coisas que tem que ser mesmo abordado. Além dos que o Dr. Francisco falou, temos que falar ainda de outras questões muito importantes. A violência doméstica, não é? A disfunção familiar, com toda a doença familiar associada à disfunção do álcool, o absentismo ao trabalho. Está bem? Portanto, para além das questões óbvias... A violência doméstica estás a falar como consequência do álcool. Sim, tudo isso é muito consequência comum. do álcool, Gente, não é? isso muito Portanto, sem dúvida, peço desculpa de ter interrompido, mas é fundamental, queria mesmo frisar este ponto. Levar mais a sério a questão do álcool. Nós, portugueses, temos uma posição muito infeliz por parte da economia. A economia impede muitas vezes os diplomatas e nas votações internacionais de reduzirmos o consumo de tabaco e também de álcool, razões que têm a ver com a chamada produção. Nada de mais errado pensar assim. Portanto, não há nenhuma justificação para poupar a indústria tabaqueira ou a indústria do álcool e é preciso impor moderação. Está feito o seu alerta. Tenho que avançar para a Tânia Bonifácio. Tânia, quando ouviu falar em políticas... diz o mesmo que eu. É, sem dúvida. E a pergunta era essa. Políticas de longo prazo centradas no bem-estar é aquilo que nos trouxe aqui. Claro. Não se falou aqui muito dos hábitos de vida saudável. A ideia que eu tenho é que os portugueses cada vez mais caminham na rua, fazem o seu jogging. É verdadeiro isto à luz da sua experiência? Sim, eu acho que sim, não é? É preciso ter criado condições primeiro para que as pessoas fizessem e, efetivamente, quando as pessoas criam essas condições, as pessoas vão... Parques nas cidades, espaços para correr ou para andar de bicicleta. Para andar de bicicleta, efetivamente, e viu-se na reportagem, a senhora da última reportagem, que efetivamente
conseguiu mudar um bocadinho o seu estilo de vida. A mudança comportamental é das coisas mais difíceis de se atingir. Nós podemos falar que, efetivamente, temos que mudar, tem que andar, tem que passear, tem que comer melhor, tem que fazer exercício, mas a mudança de comportamental é das coisas mais difíceis de se atingir e, portanto, tem que ser numa fase inicial, tem que ser através das escolas, com o ensino das nossas crianças, para se conseguir de base, e era isto que eu falava há bocadinho, de estarmos a ver o problema ao contrário, nós temos que começar a pensar no início do problema. E este aqui é efetivamente 3 questões, e se calhar havia mais algumas, mas para que hajam estas 3 importantes, é importante que as pessoas percebam que efetivamente começa desde criança, para depois chegarmos e daqui por uns anos termos pessoas com menos alterações musculoesqueléticas, porque temos pessoas que se mexem mais, com menos obesidade e, portanto, que têm outra capacidade e que efetivamente agora não temos. Temos pessoas obesas, obviamente sedentárias e cada vez com uma atrofia muscular enorme, que cada vez vão ter mais dificuldade em realizar as suas atividades de vida. E isto é uma bola de neve que é difícil tratarmos, como vimos aquela senhora que foi intervencionada, estava a fazer fisioterapia, estava de baixa desde maio. Isto é uma realidade, nós temos que deixar que não se chegue aí. E eu peço desculpa só de voltar atrás um bocadinho. Temos que ser rápidos agora, que chega à parte final e o tempo vai mais depressa. Eu não percebi, só para o Dr. Rui, efetivamente, a minha opinião é que não se deve aumentar mais as urgências, muito pelo contrário. Nós abrimos as nossas portas do centro de saúde para que as pessoas vão ao centro de saúde e não vão ao serviço de urgência. Há indiscutivelmente concordância a esse nível, não tenho dúvida. Eu não percebi. Eu só gostava de dizer, sou muito rápido. Não resisto a dizer que fui médico na Cabeça Gorda, pequena aldeia. Precisamente, foi o início da nossa história. Delegado de saúde lá, e há aqui um outro problema que ainda não foi falado, que tem a ver com as dislipidémias, isto é, alterações das gorduras no sangue, que estão na origem de um problema na região, que tem a ver com a frequência dos AVCs e sobretudo também da insuficiência cardíaca, mais em particular dos AVCs, que é um verdadeiro drama naquela região que tem em consequência de alterações de gorduras no sangue. Estamos a ir para o final. Isabel Vaz, seguramente um gestor de saúde pensa que tipo de hospital eu vou preparar para daqui a 10 anos, a 15. Vai mudar muito a organização de um hospital no futuro, mediante estes dados todos que nós estamos aqui a deixar esta noite? Seguramente. Já não é no futuro, já começa a ser presente. A maior parte dos hospitais já se estão a organizar de forma radicalmente diferente para fazer face, de facto, a obter melhores resultados e ser mais eficazes e serem mais eficientes. Em particular, os hospitais, aliás, à semelhança de muitas outras indústrias, vão deixar de estar organizados em silos, ou seja, o serviço disto, o serviço daquilo, o serviço daquele outro, os enfermeiros aqui, os médicos daqui, os técnicos dali, e vão passar realmente a organizar-se muito mais por doença. E, portanto, a organizar multidisciplinarmente e interdisciplinarmente como é que todos concorrem para melhorar, digamos, todo um itinerário de diagnóstico e tratamento de uma determinada doença. Isso seguramente vai ser assim, portanto, os hospitais vão passar por profundas mudanças. Uma revolução quase. Não é? Eu acho que é uma revolução. Sempre sai um hospital, vamos falar o serviço X, o departamento Y. E cada vez mais se pensar para tratar uma diabetes ou para tratar um cancro, sei lá, um cancro em particular, assim de repente estou-me logo a lembrar assim de 8 ou 9 especialidades médicas, já nem estou a falar dos enfermeiros, que concorrem para tratar um E isso vai ser tipo uma fatalidade tanto no público como no privado? Não, já está a ser, portanto, ou seja, isso vai ser seguramente assim. Mais importante talvez do que isso, mais ambulatório, condições de atendimento em regime de ambulatório. Seguramente. Mais cirurgia de ambulatório, dia, menos quartos. Seguramente. Menos quartos. E seguramente nos hospitais o que vai acontecer é uma maior complexificação do internamento, ou seja, mais cuidados intensivos, mais cuidados intermédios, portanto, mais uma atividade especializada. Muito mais especializada e, claramente, a organização dos cuidados de uma forma radicalmente diferente. Não resisto também a dizer-te, que não falámos hoje aqui, a tecnologia, o que é que vai acontecer? Ou seja, o que é que as Googles da vida vão fazer? O que é que a Amazon vai fazer? O que hoje disponibilizam dados, têm a capacidade de análise de quantidades brutais de dados que vão claramente fazer modelos preditivos sobre se as pessoas vão ou não, estão em condições de desenvolver muito rapidamente uma doença, se calhar dar indicações para as nossas tâneas perceberem muito mais rapidamente se um determinado doente está em risco de ter diabetes, está em risco de desenvolver gorduras no sangue. Mais facilmente temos diagnóstico e informação sobre cada doente e com o doente no centro. E esses vão ser concorrentes
clientes, digamos assim, vão ser participantes no setor minutos, novo. porque esta questão da inovação é-lhe caro. O senhor foi pioneiro em tratamentos de eletroestimulação a nível de Parkinson, de outras doenças do foro neurológico. É um admirável mundo novo, esse que está para chegar, não é? É, sem dúvida. Eu acho que se eu fosse capaz de delinear 3 vetores grandes de por onde vai evoluir e vai avançar a medicina, eu escolheria seguramente primeiro a telemedicina, porque a telemedicina vai permitir reduzir muito custos, nomeadamente no tratamento do AVC ou do infarto. Depois, de um modo muito importante, a medicina digital, ou seja, a monitorização do doente em casa através dos smartphones banal, e cada vez mais nós vamos monitorizar mais coisas através disso, mais informação vamos ter, mais vamos ser capazes de intervir à distância. E em terceiro lugar, e voltando a pegar no seu ponto do Big Data, e em terceiro lugar, acho que o ponto essencial é o da inteligência artificial. E esse vai ser fundamental em 2 vertentes. A inteligência artificial vai ser fundamental a tirar ao médico aquilo que ele faz mal. Ou seja, toda a parte burocrática, toda a parte repetitiva, o médico perde 30% do seu tempo... Faz mal e não gosta de fazer, não é? Perde 30% do seu tempo a fazer registros, a máquina não se cansa a repetir coisas. Portanto, uma das coisas importantes por onde vai evoluir vai ser seguramente por aí. E depois o outro, aquilo que é o que eu acho o grande vetor do futuro, nós vamos deixar de tratar doenças e vamos passar a tratar doentes. E nisso vai ser muito importante a informática e a recolha de supercomputadores e de dados, onde nós possamos discutir todas as características daquele doente e aquilo que, por exemplo, em relação à doença de Parkinson se aplica também, individualizar o tratamento. Ou seja, se eu tenho doentes parkinsónicos diferentes, com características diferentes ao longo do dia, porque é que eles vão estar todos submetidos à mesma estimulação, da mesma bateria, com as mesmas características de voltagem e de tempo? Vamos ter que evoluir no sentido de tratar o doente e não a doença. E isso vai ser, acho eu, a medicina que eu comecei a fazer quando me formei em 1976 não tem nada a ver com a medicina que eu faço hoje. E eu estou sinceramente convencido que daqui a 5 a 10 anos as coisas vão ser completamente diferentes em relação ao que se passa agora. E deixe-me acabar só com uma mensagem também, digamos, uma mensagem positiva, porque de facto, nos últimos 5 anos, o que se evoluiu no tratamento de doenças sérias foi mais do que nos 20 anos antecedentes, nomeadamente no que se refere à imunoterapia, ou seja, ensinar as nossas células e forçá-las a lutar contra a doença, e depois na terapia genética. E esse é um ponto-chave que vai evoluir e que nos últimos 5 anos evoluiu imenso, e estes 2 polos essenciais de tratamento de doenças graves, quer sejam doenças do foro oncológico, quer doenças infecciosas, vai ser por aí que muito se vai passar e realmente o prognóstico daí vai advir em relação ao tratamento de determinadas doenças que hoje não têm a solução, e eu estou convencido que não vai tardar muito a passar a tê-lo, e era essa, digamos, mensagem de otimismo em relação ao futuro que eu acho que é importante. E que fica sempre bem no final de um programa. Aquela falha de luz compromete-me a possibilidade de ouvir as perguntas do Sérgio Nuno e do Matias Weigl. Eu peço desculpa a ambos e espero tê-los em breve de novo no Fronteiras 21 com a promessa de que farão seguramente uma pergunta. Agradeço ao público aqui presente, agradeço obviamente aos meus convidados Francisco Jorge, Isabel Vaz, Tânia Bonifácio e Rui Vaz, muito obrigado pela presença, foi um gosto tê-los no Fronteiras 21, parceria RTP, Fundação Francisco Manuel dos Santos, temas que desafiam Portugal e o mundo, um em cada mês. Em março perguntamos quem nos trata da saúde, ficaram várias pistas, várias respostas, seguramente ficou a saber mais do que é o grande edifício da saúde indispensável na vida de todos nós. Boa noite, até breve.